Fala galera, beleza? Aqui do Na Área. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o lamarquismo e o darwinismo. Como que essas duas importantes teorias, essas duas importantes ideias sobre evolução foram construídas, foram confrontadas, quais os erros de cada uma delas. Mas antes, lembre de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de deixar o seu like. E no final, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Valeu? Vem comigo! Quando a gente fala de lamarquismo, eu preciso que vocês lembrem do seguinte: eu já falei de todo um histórico sobre a evolução com vocês, a gente já viu sobre todas as modificações do pensamento evolutivo, mas o Lamarck, ele é um grande marco do pensamento evolutivo. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, do que muitos professores fazem, o Lamarck não é um cara que trata a evolução como uma coisa qualquer. Ele consegue formular hipóteses para explicar o processo evolutivo. É extremamente importante a gente entender o Lamarck por isso, para a gente conseguir entender o que estava acontecendo ali no século XIX com relação aos pensamentos evolucionistas. Para o Lamarck, a gente vai ter dois pontos centrais na sua ideia: a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. O que seria a lei do uso e desuso? Pensa no seguinte: o cara vai lá para academia, vai malhar para ficar fortão. Quanto mais ele malha, quanto mais ele usa uma característica, nesse caso a musculatura, mais essa característica se aprimora. Essa é a ideia da lei do uso e desuso. Quanto mais eu uso uma característica, mais ela se aprimora. Quanto menos eu uso a característica, ela tende a se atrofiar até desaparecer. Então o cara que foi pra academia, tá lá fazendo um monte de exercício, puxando um monte de ferro, ele vai ficar fortão, os músculos estão se desenvolvendo porque ele tá usando muito. Agora, uma pessoa que sofreu um acidente, passa a andar de cadeira de rodas, não está mais usando as suas pernas, por conta disso, a gente vê uma atrofia na musculatura das pernas dessa pessoa. Porém, tanto o cara que está malhando, quanto o indivíduo que passou ali pelo trauma, pelo acidente e agora anda de cadeira de rodas, eles vão ter um limite para essa melhoria ou para esse processo de atrofia. Presta atenção, o cara que está malhando, ele vai malhar, os músculos vão se desenvolvendo e depois de um determinado ponto não tem mais para onde se desenvolver, tá? Existe um limite genético dele. A mesma coisa vai acontecer com o cara que está andando de cadeira de rodas. As pernas não vão desaparecer, ele vai continuar tendo as pernas. Elas vão estar atrofiadas, a musculatura vai estar atrofiada pelo fato dele não estar usando, mas ele vai continuar tendo aquela estrutura ali. Tá bom? Agora, num primeiro momento, a lei do uso e desuso, ela parece fazer um certo sentido, ela parece estar certa, mas esbarra aí nessas questões dos limites ali onde eu posso desenvolver. Tá bom, ok, Aquino, já entendi isso. E o que seria essa herança dos caracteres adquiridos? Quando eu falo de herança dos caracteres adquiridos, eu tô falando o seguinte: imagina o cara lá, fortão, malhou pra caramba, ele tem um filho. O filho dele já vai nascer, vai na academia brabo, pegando lá 20 quilos no supino, fortão, um super bebê. Não vai, ele não vai fazer isso. Ele é uma criança normal, um bebê normal. O que aconteceu ali? Mesmo que o pai dele tenha aprimorado muito uma determinada característica física, essa característica foi adquirida, tá bom? Eu não tenho uma influência nos genes dele. Só que aí, ó, para um pouquinho. Genes, quem fala de gene? Mendel. O Mendel, ele propõe ali as ideias dele sobre a genética também no século XIX. Só que a gente tem uns pontos importantes aí. O Mendel, ele acaba não sendo muito acreditado, ele acaba não tendo grande relevância, a galera deixa o Mendel de lado, tá? Tanto Lamarck quanto Darwin vão fazer isso. Então, apesar de eu falar em genética, eles não usavam o conceito de genética naquele momento, beleza? Então olha só, o bebezinho lá nasceu normal, apesar do pai ter aprimorado características físicas. O indivíduo que sofreu um acidente lá e está andando de cadeira de rodas, o filho dele nasce com as pernas normais. Uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu um braço, por exemplo, o filho dessa pessoa nasce normal, com um braço, tá? Características que a gente adquire não são transmitidas. Beleza? Então, para o Lamarck, o meio é o grande agente de mudanças. Por isso eu coloquei aqui, ó, o meio cria a necessidade. Então, o meio muda e os organismos mudam para conseguir sobreviver naquele meio. Para o Lamarck, o processo de evolução aconteceria no organismo
E é importante a gente entender isso. A evolução acontece no organismo, a mudança acontece no organismo. Então, se o meio muda, o organismo também muda. Se o meio passa a oferecer menos alimento, o organismo vai apresentar características para obter alimento de uma outra forma. Se o meio passa a ter uma temperatura mais alta, o organismo apresenta características para conseguir se livrar desse problema que é o excesso de calor. E não é isso que a gente vê acontecendo, tá? Mas para a gente falar hoje que o Lamarck estava super errado é muito fácil. Eu preciso que vocês se contextualizem e levem isso lá para o século XIX, que é quando o Lamarck propõe as ideias dele, tá bom? Fazendo o contraponto com o darwinismo, aqui a gente primeiro tem que lembrar do seguinte: existem dois autores importantes quando a gente fala de darwinismo. O Darwin, o Charles Darwin, lembra que eu já tinha falado também sobre o Erasmus Darwin, que era o avô do Charles Darwin. E temos também o Russell Wallace. O darwinismo, ele é proposto, ele é criado com as ideias desses dois caras, desses dois naturalistas. E por que é importante falar nesse tal de Wallace? Nunca ouvi falar em Wallace aqui, não é esse maluco. Olha só, pensa no seguinte, eu tenho dois naturalistas que viajaram o mundo de formas diferentes, observaram a natureza de formas diferentes, de maneira independente, e o máximo que eles fizeram foi trocar correspondências um com o outro. E mesmo assim, eles chegaram a conclusões extremamente semelhantes. Eles chegam à conclusão, por exemplo, da seleção natural. O Darwin, ele demorou muito tempo para apresentar as ideias dele. Já o Wallace não. Ele conseguiu apresentar as ideias num prazo de tempo, num período de tempo muito menor. Só que esses períodos de tempo aí entre eles, na verdade, acabou sendo junto. O Darwin e o Wallace fizeram uma apresentação para a comunidade científica da época conjunta, tá bom? Então, o Darwin tinha as ideias dele, o Wallace tinha as ideias dele, que eram ideias muito semelhantes, e eles apresentaram isso juntos para a comunidade científica. Então, a gente fala em darwinismo, mas na verdade a ideia é do Darwin e do Wallace, tá? Por que a gente não ouve falar em Wallace? Primeiro porque o Darwin era muito mais prestigiado na sociedade, o Darwin ele era filho de um médico importante, neto de um naturalista importante, que eu já falei, o Erasmus Darwin. Então tem todo um contexto social aí importante. E também o fato de que o Darwin defende a ideia dele até o final da vida. E o Wallace não. O Wallace, depois de um tempo, ele começa a ir contra a própria ideia dele, achando que ele estava errado. Tá? Então, por conta disso, a gente acaba esquecendo um pouco do Wallace. Mas por que eu falo nele? Porque, olha só, eu tenho dois caras que, de forma completamente independente, chegaram na ideia de seleção natural. O Darwin, ele se apoia ali na ideia do Malthus, né, de que, lembra da teoria malthusiana? Vocês aprendem isso lá na aula de geografia, que os recursos, que o alimento cresce numa progressão aritmética, enquanto a população cresce numa progressão geométrica. Então, enquanto o alimento está crescendo um pouquinho, a população cresce muito mais rápido. E o Darwin ele observa essa questão, essa luta para a sobrevivência no ambiente em relação à obtenção de alimento. Dessa forma, como os organismos eles tinham que disputar recursos, eu tenho sempre populações grandes que são reduzidas ao longo do tempo. Por que isso acontece? Porque eu não tenho recursos suficientes para todos. Então, somente os organismos melhores adaptados naquele local, naquele momento, sobrevivem. Isso é o que eles chamaram de seleção natural. Percebam o seguinte, o meio seleciona os organismos mais aptos. Um ponto importante aí, eu preciso olhar para o local, preciso olhar para o ambiente, local e tempo. Se o tempo muda, os organismos melhores adaptados mudam também. Se o local muda, os organismos melhores adaptados mudam também. Não existe o organismo mais adaptado. Eu sempre vou ter que levar em conta local e tempo. Beleza? Um outro ponto importante da teoria do darwinismo é a ancestralidade comum, que eles dizem que todos os organismos, em maior ou menor grau, compartilham um ancestral comum. Então, todas as formas de vida que existem no nosso planeta, elas são provenientes de um único ancestral. E a gente consegue observar isso hoje com muita facilidade, fazendo mapeamentos genéticos, mapeamentos cromossômicos. Só que a ideia aqui
ela é muito maior. Eu estou falando do século XIX. Eu estou falando de caras que não usavam os conceitos de genética, lembra disso. E é justamente o fato de não usar o conceito de genética que a gente tem uma falha no darwinismo, tá bom? É importante a gente entender isso. O lamarckismo tinha falha. Qual é a falha do lamarckismo? Basta eu testar. A lei do uso e desuso, a gente já viu ali que existe uma limitação. E a transmissão dos caracteres adquiridos? Se eu colocar ratos para cruzarem entre si e cortar a cauda desses ratos, os filhotes nascem com cauda. Pronto, eu já neguei a herança dos caracteres adquiridos. Então, é tranquilo assim. Agora, qual é o problema aqui do darwinismo? Legal, eu sei que os organismos mudam ao longo do tempo, eu sei que o meio seleciona os organismos que têm as melhores características, e aí a gente pode falar em sobrevivência diferencial. E o que seria sobrevivência diferencial? Os organismos de uma mesma espécie têm diferentes chances de sobrevivência. Então, naquele ambiente, existirão organismos que terão maiores chances de sobrevivência, organismos que terão menores chances de sobrevivência. E o meio é o agente que seleciona esses caras, quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver. E olha só que parada importante a gente precisa entender aqui. Quando a gente fala de evolução, o que eu quero que vocês entendam? Os organismos, eles precisam obter alimento para ter energia, para se reproduzir e deixar as características para os seus descendentes. Essa é a ideia da seleção natural, essa é a ideia do darwinismo. Qual é o erro? Qual é o problema? Darwin e Wallace não sabiam explicar a origem das mudanças, eles não conseguiam explicar o processo que hoje a gente conhece como mutação, e eles não conseguiam explicar o processo da transmissão das informações. Eles não conseguiam explicar o que o Mendel tinha explicado com a genética mendeliana. Então a gente tem justamente aí a cerejinha do bolo, era o trabalho do Mendel, que simplesmente foi ignorado ali no século XIX, só foi redescoberto no século XX, e a gente vê isso na aula de teoria sintética da evolução. Tá bom, galera? Então, com isso a gente consegue entender a grande diferença de lamarckismo e darwinismo. E aí na próxima aula a gente fecha esse assunto. Beleza, galera? Lembra de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar as suas dúvidas aqui nos comentários e a gente se vê. Valeu, galera! Bons estudos!